Bom dia, meninos e meninas do 7º ano. Eu sou a professora Caroline, de História da Arte de vocês. Como é que vocês estão, hein? Eu espero que vocês estejam bem, tá bom? Na última sexta-feira, eu peço desculpa por não ter gravado nenhum vídeo para vocês. Não estava me sentindo bem, né? Alguns assuntos pessoais. Mas hoje estou aqui, eu trouxe o assunto que iria ser da última aula com a escultura, porque a gente estava na arquitetura gótica. Vocês lembram que a primeira aula sobre a arte gótica foi sobre arquitetura? Então eu vou continuar a questão da arquitetura e falar um pouco sobre a escultura da arte gótica com vocês, tá bom? Vamos lá. Uma coisa que eu vou pedir é para vocês pausarem esse vídeo assim que eu terminar de falar, um momentinho só agora, para pegar o caderno e o lápis, caneta, hidrocor, marca-texto, o que vocês gostam de fazer para copiar, né? Vocês gostam de ter para copiar. Porque esse assunto é muito importante, gente, tanto esse quanto o outro, porque esse é continuidade do outro. E caso não dê para copiar com o vídeo, vocês me pedem no meu privado que eu mando para vocês apenas os slides. Aí vocês acompanham o vídeo e quando for para copiar, vocês me pedem, professora, a senhora me manda o slide da aula do 7º ano? Aí eu vou lá, passo os slides para PDF e mando para vocês terem como ver no celular. Aí vocês copiam no caderno de vocês, tá bom? Bora lá. Então, a gente vai continuar a arquitetura da arte gótica, que a gente parou no século XVII, agora a gente vai para o século XVIII. Não, a gente parou no século XII, agora a gente vai seguir para o século XIII. Não tem o 5 aqui, ó, por isso que não é 18. No século XIII, o estilo gótico já estava plenamente amadurecido e ricamente ornamentado com vitrais e esculturas. Por isso que eu coloquei essa imagem de fundo aqui, ó, cheio de vitrais, vocês estão vendo? Muito lindo, não é, meus alunos? Os vitrais são um dos aspectos arquitetônicos que mais atrai a atenção ao visitante, por conta das cores, né? Por conta do brilho, como é capaz de iluminar dentro do interior da igreja com diferentes cores à medida que a luz do sol reflete, né, nos vidros. O azul intenso, o vermelho brilhante, utilizados nessas composições, projetam uma luz violeta sobre as pedras da construção, quebrando sua aparência de dureza. Então, eu trouxe aqui algumas dessas imagens para a gente poder perceber o azul, o vermelho e as outras cores, né, que chamam bastante atenção. Esse vitral, a Capela de Notre Dame, esse aqui. E esse é a Catedral de Chartres. Então, e foi construído em meados do século XII. Notre Dame de la Belle Varière. Eu acredito que é assim que se pronuncia. Já este vitral aqui, ele é conhecido como a Árvore de Jessé e também é um vitral que está na Catedral de Chartres, em meados também do século XII. Veja que lindo! Eu poderia pausar esse vídeo aqui e ficar só admirando este vitral. Muito lindo, não é? Então aqui, eu trouxe aqui, veja que interessante. A Catedral da Sé de São Paulo, aqui, gente, aqui no Brasil, foi construída com arquitetura, com recursos da arquitetura gótica. Vocês sabiam disso? Então, bora lá. A Catedral da Sé, e eu estou trazendo essa parte porque eu lembro que eu pedi para vocês no último exercício, para pesquisar a influência do estilo gótico na Catedral da Sé de São Paulo. Então percebam, a Catedral da Sé, ecos do estilo gótico, veja só que massa. O estilo gótico das grandes catedrais medievais teve grande influência sobre a arquitetura da Igreja Católica ao longo dos anos. A Catedral da Sé, no centro da cidade de São Paulo, por exemplo, que foi construída no século XX, apresenta recursos da arquitetura gótica. Então veja só, uma igreja que foi construída no século XX apresenta uma característica de recursos artísticos de um estilo que estava entre o século XII e o século XIII.
como por exemplo os arcos ogivais, os pilares com pequenas colunas ao redor, a decoração com escultura, vitrais e arcobante no seu exterior. Veja só, as características do estilo gótico numa arquitetura, bem dizer, moderna, não é não, gente? Então eu trouxe aqui também, um dos assuntos dessa aula, é para que a gente possa comparar a arquitetura gótica com a arquitetura românica, que foi o nosso último assunto aqui nessas imagens. Então, vamos comparar as ilustrações esquemáticas de uma catedral gótica e de uma catedral românica. Então veja só, gente. A catedral gótica, como a gente percebeu, uma das características principais é a presença da rosácea, que é esse vitral em forma redonda que lembra o aspecto de uma rosa. E a gente consegue perceber também a entrada, mesmo que não tenha parede aqui, porque a intenção dessa ilustração foi mostrar o interior também. Essa entrada, ela é uma entrada com 3 portões e não apenas com um, como era a entrada da arquitetura românica. Eita, desculpe, eu tinha passado. Então a gente consegue perceber também o contrafronte e a gente consegue perceber o arco ogival, que é uma das formas de sustentação das colunas, né? E na arquitetura românica, quem fazia essa sustentação, quem fazia eram as colunas grossas por meio da abóbada de berço e a abóbada de aresta. E essa aqui, ó, essa abóbada de aresta, ela tá apenas uma projeção, né, no chão. Mas a gente sabe muito bem que uma das características principais da arquitetura românica era essa presença de abóbada de aresta. Então a gente consegue perceber aqui também uma torre pequena de iluminação, quando aqui na arquitetura gótica tem vários centros de iluminação. Vocês estão vendo com muitos vitrais e também com espaços, essas 3 entradas aqui, para que a luz ela chegue com mais facilidade dentro do interior, enquanto a arquitetura românica era feita com aquelas colunas mais espessas, mais grossas e dificultando, né, a passagem de luz. Outra coisa também interessante é a gente perceber as posições das torres. As posições das torres da arquitetura românica estavam aqui, ó. Tem uma torre aqui atrás, enquanto na arquitetura gótica, as torres elas são sempre mais altas. E elas também são responsáveis por dar iluminação dentro do interior. Então, tem torres aqui, ó, 2 torres logo aqui. Vocês estão conseguindo perceber? 2 torres, porque meio que essa foto ela está na vertical, né? Essa imagem não está de frente para nós. Ela está na vertical, para que a gente possa perceber os ambientes, toda a arquitetura, não apenas a frente ou a parte traseira. Da mesma forma tem essa aqui, essa catedral românica, ela também está na mesma forma, meio que na diagonal, para que a gente possa perceber tanto as partes, os aspectos arquitetônicos exteriores, quanto os aspectos arquitetônicos interiores. Vocês estão percebendo isso? Pronto. Então essas são as principais diferenças, né, entre a arquitetura gótica e a arquitetura românica. A presença da rosácea, a presença do arco ogival, enquanto na arquitetura românica era prioritariamente as abóbadas, seja de berço ou seja de aresta, e também com a entrada, né, daqui na arquitetura românica era uma única entrada, e enquanto na arquitetura gótica eram 3 entradas que formavam o portão principal, tá bom? A escultura. De modo geral, a escultura gótica estava associada à arquitetura,
porque sempre a arquitetura ele tendia a valorizar mais aqueles aspectos da igreja, né, que eram construídos, seja nos portais, que é nos portões frontais, ou seja no interior das grandes igrejas, sempre estava esse trabalho das esculturas que enriqueciam as construções e documentavam na pedra os aspectos da vida humana mais valorizados na época. Um desses exemplos é o Cavaleiro de 1235 e a Nobre Uta, que é de 2249. Então veja só, a escultura era utilizada como elemento de valorização da arquitetura, de enriquecer essas construções arquitetônicas, de dar mais valor e mostrar, né, os aspectos da vida humana mais valorizados na época, que eram, por exemplo, a nobreza, a valentia, não é? A gente vê aqui a nobre Uta, esta mulher elegante, com a coroa em sua cabeça, enquanto o cavaleiro também, aquele guerreiro valente, que eram esses aspectos mais valorizados nessa época. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Vamos contemplar esse vitral lindo aqui. Tô brincando. Vocês estão percebendo aqui a rosácea aqui no meio? Que eu coloquei essa imagem de fundo? Essa rosácea aqui, ó, é aquela rosácea que eu estava falando. Normalmente ela tem uma forma redonda e com alguns aspectos que permitem a gente comparar ela com a rosa mesmo. Por isso este nome, rosácea. Estava sempre nas arquiteturas góticas. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que tenham aprendido bastante. Lembrando que se precisarem de ajuda para copiar os textos, se não estiverem conseguindo copiar os textos dessa forma no vídeo, vocês me chamam no privado que eu mando o slide desse vídeo para vocês, tá bom? Tchau, meus alunos. Até a próxima aula.